Oi, meus amores! Estamos aqui para mais uma aulinha de português na página 50 e 51. Pega o livro aí e acompanha a tia na página 50 e 51. Na página 50 e 51, nós temos o acento tônico e o acento gráfico. Nós temos dois tipos de acento. Aí você pergunta, tia, é porque a gente tem vários acentos? Não. O que é o acento tônico? O acento tônico é a maior intensidade na pronúncia da sílaba. Como assim, tia? Todas as palavras que nós falamos, nós temos uma sílaba bem forte. Nós falamos ela com uma maior intensidade. E quando nós falamos essa sílaba com maior intensidade, ela se torna um acento tônico, propriamente uma sílaba tônica. Aqui a gente está usando só uma outra especificação, mas também a gente utiliza uma sílaba tônica. Vamos ver alguns acentos tônicos de algumas palavras? Olha aqui. Se eu te escrever casa, casa, qual é que a gente fala com maior intensidade? A gente fala casar ou casa. A gente fala casa. Então a gente utiliza essa sílaba com maior intensidade. Então ela vira acento tônico. O K. Certo? Outra. Boneca. Boneca. Como é que a gente fala? Boneca ou boneca. Nós falamos com boneca. Então, o né se torna um acento tônico. Se torna a sílaba com a maior intensidade na pronúncia. E aí nós temos o acento tônico. Olha aqui. Né. Vamos para outra? Podemos ir? Vamos lá. Livro. Nós falamos como? Nós falamos livro. Nós falamos livro. Como é que nós falamos direitinho? Livro. Livro. Então aí nós encontramos o acento tônico, a sílaba mais forte, a sílaba pronunciada mais intensamente. E aí achamos o acento tônico. Nós vimos o acento tônico. O acento tônico é a intensidade da sílaba, não é? A sílaba mais forte, a que falamos com maior intensidade. Só que a gente tem também o acento gráfico. O acento gráfico é o acento colocado sobre a vogal da sílaba tônica. A sílaba tônica é a sílaba mais forte. Nós podemos ter palavras com acento tônico sem a acentuação gráfica, mas também nós podemos ter sílabas tônicas, né, acento tônicos, com os acentos, ou o acento agudo, ou o acento circunflexo, tá certo? Aqui a acentuação gráfica entra em função desses dois acentos. A gente pode ter sílaba tônica, o acento tônico, sem nenhum acento, mas a gente também pode ter a sílaba tônica, o acento tônico, com os acentos. Nós temos dois. Nós temos o acento agudo, que é um tracinho que a gente puxa na diagonal para o lado direito, e nós temos o acento circunflexo, que é um chapéuzinho ou um telhado de uma casinha, ou parece um triângulozinho. Aí a gente coloca vários nomezinhos, né, para poder a gente ligar e aprender. Aí aqui a gente tem o acento agudo. O que é esse acento agudo? O que é que me dá esse acento agudo? Esse acento agudo me dá um som aberto, bem aberto. Eu falo bem abertamente quando eu utilizo o acento agudo. O acento agudo pode ser utilizado nas vogais A, E, I, O e U, em todas as vogais. Já o acento circunflexo não pode ser utilizado em todas as vogais. O acento circunflexo é usado na vogal A, E e O, certo? Aqui a gente vai ver um pouquinho a diferença sobre esses acentos. No acento agudo, como a tia já estava falando, nós temos o som aberto, bem aberto. Vou dar um exemplinho, bem lindo. Vou colocar aqui, vovó, certo? Qual é o acento da vovó? Olha como é que a tia abre a boca, vovó, a tia abre. Então é um som aberto, é o acento agudo. Vovó.
Já no acento circunflexo, nós temos o som fechadinho, bem fechadinho. A gente não abre a boca para falar. Quer dizer, a gente abre a boca, mas não com intensidade forte como é no acento agudo. No acento circunflexo, nós falamos um pouquinho com a boquinha fechada. Por quê? Porque o som é fechado. Como, tia? Outro exemplo. Aqui é vovó. Vou dar outro exemplo. Vou utilizar o vou. Olha aqui. Vovô. Olha a boquinha da tia. A tia não abriu direitinho a boquinha. Abriu apenas para sair o som. Mas ficou com ela um pouquinho fechada, porque esse som é mais fechado. Vovô. Vovô. Tá vendo? Já no acento agudo, nós temos o som aberto, que fica como vovó. Vovó. Por quê? Porque nós temos o som bem aberto. Então, a gente abre bem a boca para poder falarmos com o agudo. Já com o circunflexo, não. A gente tem a boquinha um pouco mais fechada, porque nós falamos vovô. Agora a gente vai para a página 52. Na página 52, a gente tem a sílaba tônica. O que será essa sílaba tônica? Nós vimos um pouquinho atrás o que era a sílaba tônica. É a sílaba mais forte, pronunciada. Ela é pronunciada com muita intensidade. Essa é a sílaba tônica. Vou dar outro exemplo. Vamos olhar aqui a palavrinha cachorro. Como é que a gente fala? Cachorro. Cachorro. Ou é cachorro? É assim? Como é que nós falamos? Nós falamos cachorro. Cachorro. Então a gente fala o X com mais intensidade. Então ela é a sílaba tônica. Ou ela é o acento tônico, não é? Porque é a sílaba pronunciada com mais intensidade. Então a gente achou a sílaba tônica. X. Tá vendo? Aqui é a sílaba tônica. Agora a gente vai ver um detalhezinho na sílaba tônica. Um detalhe em que o acento pode modificar a sílaba tônica das palavras. Vou colocar uma palavrinha aqui que tem até no livrinho de vocês. Vou colocar cara. Tinha a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. O que será essas duas palavras iguais? Vamos ver? Essas duas palavrinhas, apesar de estarem iguais, se eu colocar um acento, elas vão modificar o significado. Sabe como? Vamos deixar essa primeira aqui sem um acento. Vai ficar cara. O que é cara? Substantivo feminino. Rosto, não é? Geralmente é o rosto, nós chamamos de cara. É o ladinho da moeda, nós chamamos alguma parte do lado da moeda de cara. Então a gente tem aí uma palavrinha com seu significado. Mas se eu colocar o acento bem aqui, ó, vai ficar como? Cara também? Ou cará? Vai ficar o quê? Como a tia colocou esse acento, vai ficar cara ou cará? Cará. Cará. O que é esse cará? O cará é um tubérculo comestível que tem a casca marrom e é branco por dentro. Ele é muito parecido com aipim. Aipim é o quê? O aipim é a macaxeira ou a mandioca. Então o cará é muito parecido. Olha a diferença. Só um acento modificou. Aqui nós temos cara, não tem acento. Tia, mas a gente tem a sílaba tônica? Tem. Cara. Nós temos a sílaba tônica, o K. Mas nós não temos o acento gráfico. Então, a gente acha o acento tônico bem aqui no K. Mas quando eu coloco o acento gráfico bem aqui, no último A, nós não falamos cara. Nós falamos como cará. Então, às vezes, a gente tem palavras iguais em que o acento gráfico modifica tanto o significado como o som delas, certo? Obrigada. Tchau. A tia espera que tenha entendido. Beijo.